Olá, super boa noite. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à nossa quinta e última live do evento especial Pura Vida 10 anos. Suplementar muda tudo. E, você está aqui com a gente, que jornada incrível tem sido essa semana. E hoje nós vamos falar de um suplemento que realmente merece o- esse título de essencial, porque ele impacta não só a saúde do cérebro, do coração, do intestino, da saúde da mulher, o desempenho físico. E essa lista é enorme, ela continua, a gente vai saber um pouquinho mais com o nosso convidado de hoje. E se você ainda não entende porque todo mundo precisa de ômega 3, essa live é realmente para você e vai abrir os seus olhos. Mas antes de começarmos, deixa eu fazer um comentário aqui no chat, ou melhor, quero te pedir para que você comente aqui no chat. Você já consome ômega 3? Diz pra gente. Coloca um joinha aqui. Conta da onde você vem, qual é a cidade que você nos assiste e o quanto o ômega 3 tem contribuído para a sua saúde no dia a dia. A gente quer saber também um pouquinho quem está aqui presente na nossa live no dia de hoje. Então, aproveita e curta esse momento, compartilhe, convide pessoas que ainda não tiveram aqui com a gente, divide esse link aí com toda a sua comunidade e todas aquelas pessoas que precisam assistir esse conteúdo tão essencial. Bom, e tem uma surpresa. Deixa eu te contar aqui uma coisa muito importante. O site da Pura Vida, ele tá com promoções especiais em comemoração aos 10 anos da marca. E você que está aqui nos assistindo agora, ao vivo, presta atenção. Como forma de agradecimento à sua presença por nos acompanhar aqui nessa live, a gente preparou um presente exclusivo. Mas você vai ter que ficar com a gente até o final do dia de hoje, até o finzinho da live, quando eu vou trazer para vocês essa nossa grande surpresa, o brinde, o presente especial do nosso encontro. Então fica aqui com a gente e lá no encerramento você vai receber esse benefício. Tudo bem? Posso contar com você? Me dá um joinha, me falem se vocês estão entendendo, se vocês estão aqui junto comigo nessa live de hoje, porque agora sim, eu quero apresentar para vocês quem vai me acompanhar. E para fechar esse nosso encontro dessa semana inteira com grande, uma chave de ouro, eu recebo de volta o super querido, extremamente profissional, Murilo Pereira, que é nutricionista, mestre em ciência dos alimentos, professor e referência em modulação intestinal, coordenador de pós-graduação e autor de livros sobre nutrição e saúde digestiva. Murilo, que honra ter você aqui com a Obrigado. gente mais uma vez. Obrigado. É sempre um privilégio estar aqui, é sempre muito bom poder compartilhar com todos esse tipo de informação. E hoje, com um Uhum. suplemento que faz toda a diferença na vida, na saúde, na longevidade, faz toda a diferença porque nós não temos hipótese alguma numa alimentação tradicional, com aquele modelo americanizado, a dieta de lanchonete, como atingir os valores adequados desse tipo de suplemento, que deixa de ser um suplemento e vira quase como um alimento cotidiano. Perfeito, Murilo. E a gente sabe, a importância do ômega. E eu queria que você trouxesse aqui, quando a gente fala em suplementação de ômega 3, quais são os principais aspectos e benefícios que essa pessoa pode obter? Bom, vamos lá, eu Muita acredito. coisa, né? Então, eu acho que o mais importante é contextualizar que ele é um nutriente, ele não é um micronutriente, diferente de uma vitamina, um mineral, ele é um ácido graxo. E dentre os macronutrientes, nós temos carboidratos, lipídios e proteínas. Dos lipídios, que devem representar aproximadamente 30% da dieta de uma população saudável, a gente trabalha uma proporcionalidade de 1 para 1 para 1. O que é isso do total de lipídios? É uma proporção de ácidos graxos saturados, a outra de monoinsaturados e de poliinsaturados. E esses, os ômegas, caracterizam por ser
insaturados. Inclusive a nomenclatura deles, ácidos graxos ômega, porque a palavra ômega remete a algo grandioso. E esse ômega é porque a molécula tem ou 20 moléculas de carbono ou 22 moléculas de carbono, ligadas por ligações, que a gente chama de dupla ligações, e essas insaturações, que é essa dupla ligação, no ômega 3 começam no carbono 3. E aí, por que começam no carbono 3? O EPA tem 5 insaturações, por isso chama ácido graxo ecosa pentaenóico. E o ômega 3 DHA, o glucosa hexaenóico, ele tem 6 insaturações. E todas começando no terceiro carbono. E é muito difícil, com uma alimentação tradicional brasileira, atingir os valores adequados deste tipo de ácido graxo. Um ácido graxo que é essencial para o nosso organismo para que nós tenhamos uma produção de prostaglandinas, tromboxanos, ou seja, ele é uma matéria-prima para vários compostos que precisam ser produzidos no organismo. E quando a gente não tem eles na dieta, nós ficamos carentes desses compostos que utilizam esse tipo de ácido graxo como matéria-prima. Então vamos fazer uma analogia. É como se a gente estivesse falando de uma construção em que faltou uma matéria-prima para você ter lá funcionando adequadamente um interruptor, que é o interruptor que liga ou na porta do quarto ou lá do lado da cama. E isso faz muita diferença, poder ligar ele na porta da cama e lá do lado da cama ou do lado da porta. Isso não quer dizer que vai faltar a você, faltando o ômega 3, a lâmpada. Mas ele tira aquele benefício de ter o interruptor ou na porta ou do lado da cama. E quando a gente tem esse tipo de suplemento, a gente tem uma longevidade mais adequada, fatores anti-inflamatórios mais adequados. E existem algumas condições de comorbidade, que é assim que a gente chama, que as pessoas já atingiram um nível de doença porque não tiveram esse benefício ao longo da vida, em que eles ainda são mais essenciais, porque eles auxiliam quando nós temos o uso de algumas medicações. Mas a gente vai chegar lá. Muito bom. E Murilo, dizem, né, os estudos falam que 90% das pessoas não consomem a quantidade ideal de ômega 3. É isso mesmo que É os isso estudos mesmo. vêm trazendo? É isso mesmo, porque a origem desses ácidos graxos ômega 3, eles são originários de algas que alimentam peixes. E para que os peixes tenham uma adequação a águas profundas e geladas, eles constituem a síntese desses ácidos graxos. Então, para que nós tenhamos na alimentação esse tipo de ácido graxo, nós temos que comer adequadamente, com uma certa frequência, peixes de águas profundas e geladas. E isso não é algo do nosso continente, porque o Brasil é quase um país continental. E o nosso oceano, a nossa orla, não tem peixes que tenham essa adequada quantidade de ácidos graxos. Então, assim, se nós pensarmos na população brasileira, que o consumo já é baixo de peixes e que tem muito consumo de peixes derivados de rios, nós vamos ter, claro, um déficit muito grande nesse tipo de nutriente. Então, pelo fato de nós termos um padrão de dieta influenciado pelo padrão de dieta americano, nós também temos mais déficit. Porque se nós tivéssemos um padrão de consumo mais originário de uma dieta do Mediterrâneo, provavelmente não teríamos tanto esse déficit. Então, acho que esse 90% se atribui ao fato do brasileiro ter uma dieta de padrão americanizado, dieta de lanchonete, assim que os artigos científicos hoje traduzem esse tipo de dieta. Isso faz com que tenha, sim, um grande déficit desse nutriente especificamente. E a gente encontra o ômega só nos peixes de água profunda ou também... Então, eles são originários de algas, né? A partir da cadeia alimentar marinha, nós podemos encontrar em outros tipos de animais que sobrevivem ali, tanto nas algas, que dão origem ao ômega 3 vegano, mas também em pequenos crustáceos, como o krill,
que é um crustáceo muito pequeno, semelhante ao camarão, e aí tem o óleo de krill, e nos peixes nós vamos ter o ômega 3 de peixe. E esse ômega 3 de peixe tem fatores fundamentais da sua metabolização no nosso corpo que chegam a resolver processos inflamatórios. Perfeito. E pelo menos para mim, né, e muita gente, né, sempre manda essa pergunta para a gente, quando fala em ômega 3 já vem relacionado à saúde do coração. Qual é o nosso ômega que poderia contribuir e por quê? Né? Então vamos lá. A saúde do coração, ela é impactada com a suplementação do ômega. Então, nessa linha de ômega 3 da Pura Vida, nós temos esse que mostra que já na embalagem um ecocardiograma. Então já temos aqui um sinal de que ele tem uma indicação para a saúde cardíaca. O ômega 3, propriamente dito, o EPA, ele já tem fatores que levam a uma condição adequada no metabolismo lipídico. A grande maioria dos indivíduos que têm risco de doença cardiovascular utilizam uma medicação chamada estatina. E o que são essas estatinas? Elas inibem uma enzima no nosso organismo, chamado de inibidores da HMG-CoA redutase. E quando inibe essa enzima, nós temos uma redução na síntese de mevalonato. E por que esse nome tão feio? Porque esse mevalonato é fundamental para que nós tenhamos uma cadeia de transporte de elétrons dentro das nossas mitocôndrias, que são organelas citoplasmáticas em todo o corpo, e faz com que nós tenhamos um déficit de coenzima Q10, que também é um nutriente de difícil obtenção numa dieta de padrão ocidental. Então, quando a gente tem um ômega 3 que na sua composição tem o EPA e concomitante a coenzima Q10, nós temos um fator sinérgico para a proteção cardíaca e para minimizar os danos relacionados ao uso da medicação. Porque no próprio rótulo, na própria embalagem, na própria bula da medicação está dizendo que ela aumenta o risco de miopatias, que são dor nas pernas. E é muito comum que as pessoas que usam esse tipo de medicação tenham dor nas pernas. E o uso da coenzima Q10, inclusive já ratificado pela Associação Americana de Cardiologia, o uso da coenzima Q10 minimiza essa miopatia induzida pelas estatinas. E aqui então você já tem essa junção de compostos e por isso, na Pura Vida, esse é o produto mais adequado e ratifico que é um produto que tem um selo chamado MEG3 que faz com que nós tenhamos mais segurança na prescrição, porque ele vai garantir que os níveis de potenciais contaminantes como metilmercúrio estejam em níveis muito reduzidos que não geram risco para a saúde de quem está consumindo esse tipo de suplemento de forma crônica. Perfeito. E Murilo, você falou aqui sobre essa proteção cardíaca, né? E muitas pessoas consomem as estatinas e provavelmente também porque está relacionado ao índice de colesterol e triglicérides alto. O ômega também contribui para a regulação, né, Contribui, do sim. triglicérides? Hoje a gente já conhece um pouco mais sobre todo esse mecanismo e o ômega 3 ele tem um potencial incrível de melhorar essa resposta inflamatória de baixo grau, porque desde muito tempo a gente já sabe que o risco cardiovascular está associado a um tipo de lipoproteína, as VLDL, e a condição que gera o risco de alteração nas artérias, que chama placas de ateroma, ela é oriunda de uma condição inflamatória, que essa tentativa de recuperação desse dano vascular é o que vai gerando a placa. Então, o grande problema são as VLDLs oxidadas por um processo de oxidação, de radicais livres, e o ômega 3 minimiza radicais livres. Só que ele tem um grande potencial de resolver inflamação hepática também. E aí olha como é fácil, né? Agora eu vou olhar para você. Ômega 3. 3 a gente lembra de peixe. Por que a gente lembra 3 e peixe? Porque o número 3, para quem já fez um desenho para criança, vai desenhar 2 peixinhos. Então, ômega 3 de peixe. E aí eu lembro que o peixe tem que ser do mar. E olha para mim agora. O ômega 3 do mar, quando metabolizado por macrófagos, aumenta maresinas,
protectinas e resolvinas. E isso diminui a resposta inflamatória hepática, diminui a resposta inflamatória sistêmica e por isso minimiza o processo inflamatório nos vasos para minimizar a formação das placas de ateroma. E é claro que acaba tendo uma repercussão também na hipercolesterolemia e no aumento de triglicerídeos. Muito bom. Agora eu pergunto para vocês, está fazendo sentido tudo que o Murilo está trazendo? Coloca aqui um joinha para gente. Faça a sua pergunta, porque a gente está aqui sempre para poder contribuir com as dúvidas que vocês tenham. E não esqueçam que quem ficar com a gente até o fim desta live tem um benefício exclusivo que eu vou contar daqui a pouco. Mas antes, eu queria voltar, Murilo, até porque a gente recebe muito a dúvida levantada até pelo nosso público sobre as pessoas sentem que a memória não é mais a mesma, né? E que estão tendo muita dificuldade de se concentrar. E hoje em dia eu falo, gente, eu acho a gente ficaria e teria que ter uma live inteira sobre isso, né? Sobre essa era da informação, o quanto ela gera distração, sobre a questão das telas, sobre a ausência da presença das pessoas. Mas eu também, provavelmente, eu acho que o envelhecimento, né, do indivíduo, do cérebro e o não treino das áreas essenciais para que a gente possa ter essa memória ativa, né, desenvolver o córtex pré-frontal, que são áreas essenciais. Mas eu acho que é outro assunto, porque não é tão fácil assim, né? É muito interessante, as pessoas falam, vamos só tomar um suplemento, ou muitos, inclusive para memória, hoje em dia buscando algumas medicações. Tem muita atividade para poder contribuir, que é o que a gente fala bastante aqui na Pura Vida, o quanto tudo é sistêmico, o quanto é esse olhar do estilo de vida, o quanto é uma ação que você faz que contribui no seu benefício todos os dias, o sono, né? A gente tem tanta coisa. Agora, e o ômega? E o papel do ômega na memória? Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala em conexão com o cérebro, nós temos duas grandes alterações. Uma é o declínio da capacidade cognitiva e a outra é o processo de ansiedade e depressão. E a gente precisa diferenciar ansiedade e depressão de declínio cognitivo. O declínio cognitivo ele é oriundo de um conjunto de fatores ao longo da vida. Então não dá para esperar não lembrar mais das coisas que você não vai nem lembrar de tomar o ômega. Então você tem que atuar de forma precoce. Preventiva, isso, né? Para que você tenha um estímulo de um fator chamado fator de renovação. Quando a gente fala de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o fator neurogênico derivado do cérebro. Então, até muitos anos atrás, 1997, a gente não acreditava que tinha capacidade de plasticidade neural. A partir de 1997, a gente já sabe que existe uma capacidade de recuperação de plasticidade neural, e esse é o termo mais adequado hoje, a plasticidade, a garantia dessa renovação tecidual, e ela é dependente do estímulo desse BDNF, e esse BDNF é dependente de DHA, que é um tipo de ácido graxo dos ômegas 3, só que é o docosahexaenoico, o DHA. E aí a gente tem na Pura Vida dois produtos que têm maior concentração de DHA. Um deles é o Super DHA e o outro é o ômega 3, que tem 1000 miligramas de DHA, mas também tem fosfatidilcerina, justamente para otimizar essa função de estímulo do fator neurotrófico, o fator neurogênico derivado do cérebro. Então, quando a gente fala de declínio cognitivo ou garantir uma plasticidade neural, pensamos em DHA. No entanto, se nós formos pensar em ansiedade, depressão, aí a conversa é outra. Porque nós temos evidências hoje muito robustas de que 1 grama de EPA dia já tem efeito significativo numa meta-análise muito robusta de 2019, mostrando que isso já é significativo para diminuir ansiedade e depressão, com o uso por pelo menos 12 semanas. Então, se você está naquela fase aguda de depressão, ansiedade, você começa com um ômega 3, que a gente chama de ômega 3 clássico, aquele ômega 3 que tem aproximadamente 330 miligramas de EPA e 220 miligramas de DHA na composição,
que você pode utilizar aí aproximadamente 3 cápsulas desse por dia, e depois já melhorou toda essa condição, melhorou a atividade física, melhorou o comportamento alimentar, melhorou a condição de ansiedade e depressão, aí pensamos em minimizar o declínio cognitivo. E aí estimular BDNF é fundamental. Importante ressaltar que não é só o DHA para gerar plasticidade neural, precisamos ter B12. Então, é fundamental que a gente tenha uma análise, uma avaliação dos valores de B12 e quando for suplementado, se necessário, que não se suplemente só B12, que seja numa sinergia com o complexo B, para que nós tenhamos esse equilíbrio na condição de plasticidade neural. Muito bom, Murilo. Super obrigada por tudo isso. E as pessoas sabem que eu sempre falo sobre a importância da meditação. Você falou, né, dessa plasticidade neural, quanto o nosso cérebro é capaz exatamente de se moldar e se transformar de acordo com os estímulos que a gente oferece. Sim. Então, o trabalho, o treino mental, ele complementa também, principalmente para a redução de ansiedade, depressão. Com né, certeza. Adicionando os nossos suplementos, mas também tendo os nossos esforços, né, para essa regeneração cognitiva, né? Então, inclusive atividade física, né? Atividade como física. um todo, né? As miocinas que são liberadas desse músculo em atividade física geram muito equilíbrio do processo de ansiedade, depressão. Nós temos um artigo recentemente publicado, em maio de 2025, por um grande pesquisador, que é o primeiro autor da publicação, Dr. Pedro Bastos, em que ele mostra, traz à tona essa importância do processo de neuroinflamação, da atividade física e uma conexão com a depressão. Sim. E aí é fundamental que a gente tenha hábitos alimentares saudáveis, atividade física e suplementação, se necessário, para que nós tenhamos esse conjunto de fatores e minimizar ansiedade, depressão, minimizar o risco, a vulnerabilidade a um declínio cognitivo mais tarde. Então não adianta a gente esperar chegar lá no processo de demência e querer suplementar. Daí a oportunidade já passou. E sabe que adicionando, até tem um outro estudo científico que foi publicado sobre a corrida junto com a yoga por um mês versus o consumo realmente de antidepressivo e o quanto a corrida e a yoga. Eu apresentei o ano passado na Feira Fitness, inclusive, esse estudo. Ele foi praticamente superior. Que é o que a gente está falando, a atividade física com a atividade mental e a suplementação, o quanto é integral. Exatamente. Né? Então, que bom que podemos trazer hoje em dia novas possibilidades, Isso, né? E essa consciência para todos aqui. E lembrando que vocês vão ter um prêmio, um presentinho daqui a pouco, quem ficar com a gente aqui até o final da live. E o Murilo vem trazendo para a gente todos os benefícios do ômega. Então, a gente fala dos mais frequentes, né, que a gente entende que o ômega faz bem para o coração, faz bem para a memória, mas tem um tema que não se fala tanto, que é sobre a saúde intestinal. Conta um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Acredita-se que a maioria dos indivíduos que cursam com doenças não transmissíveis, doenças metabólicas, doenças de cunho inflamatório, doenças que têm uma origem em escolhas ao longo da vida, essas doenças podem ser minimizadas quando nós temos um equilíbrio do processo de estímulo intestinal de um composto chamado NF-κB. O que é isso? Quando nós temos no lúmen intestinal, existe uma forma de reconhecer o que está no lúmen pelo nosso GALT, é o tecido linfóide associado ao intestino. Então existem células nesse ambiente que são responsáveis por reconhecer quem está lá fora, mais ou menos como um cachorro que está dentro de uma casa que reconhece quem está do lado de fora da rua. E se por um acaso quem está na rua são ladrões, parece que o cachorro sente aquilo e começa a despertar um sinal de alerta ali no pátio da casa. Mais ou menos assim é o nosso intestino. Quando o intestino percebe que tem situações de perigo no lúmen intestinal, que hoje é conhecida essa condição como disbiose intestinal, há uma sinalização de receptores em células dendríticas. A célula dendrítica é o cachorro que sente perigo lá fora. E essa célula dendrítica estimula o NF-κB, que é o fator nuclear de transcrição, que migra para o núcleo de células, induzindo citocinas inflamatórias. E onde que o ômega entra nessa história? O ômega, quando ingerido de forma adequada,
aumenta a produção no intestino de um composto chamado fosfatase alcalina intestinal. E a fosfatase alcalina intestinal acaba desestruturando, ela desconfigura o agente agressor, que estimulava a célula dendrítica. Então seria como que esse fator produzido a partir da ingestão de ômega 3, que é a fosfatase alcalina intestinal, fosse quem descaracteriza esse bandido da rua. E ele passa a não ser reconhecido. E aí não tem o sinal de alerta, não tem as citocinas inflamatórias. Então a fosfatase alcalina intestinal tira um fosfato do lipopolissacarídeo, que é o agente agressor, digamos assim, tem uma menor ativação de MID88, menor ativação de NF-κB e, portanto, não tendo fator nuclear de transcrição, tem menos citocinas inflamatórias. Então, a partir do intestino, o ômega 3 minimiza toda a cascata de ativação de citocinas inflamatórias que vão gerar comorbidades metabólicas, como resistência à insulina e a síndrome do fígado gorduroso metabólica, que antigamente era chamada de síndrome do fígado gorduroso não alcoólica. Hoje não mais, hoje é a doença do fígado gorduroso metabólica. E aí, o ômega 3 vira uma ferramenta fundamental para nós silenciarmos esse processo de inflamação de baixo grau, aliado a uma adequada prática alimentar, aliado a uma probiótico-terapia se necessário, aliado a uma garantia da integridade dessas células do epitélio intestinal, ele vira, assim, um grande aliado, inclusive para minimizar a disbiose, que é o agente agressor como um todo, porque ele diminui a proporção de Escherichia coli e aumenta o efeito bifidogênico, melhora a produção de bifidobactérias no intestino, que acaba gerando metabólitos que são extremamente incríveis, como o butirato. E o butirato induz uma resposta que a gente chama de interocepção. E o que é isso? Nós temos os 5 sentidos conhecidos, audição, olfato, paladar, tato, visão, e a gente tem propriocepção e interocepção. Propriocepção é aquela capacidade de você saber onde você está, mesmo sem sentir cheiro, mesmo sem ter nenhum dos 5 sentidos aguçados, você sabe se você está agachado ou se você está deitado. Isso é propriocepção. E a interocepção é aquele sinal que vai para o cérebro a partir do movimento dos teus órgãos. Por exemplo, sabe-se que fazer yoga ou adequar uma respiração numa frequência leva um impulso do diafragma para o cérebro, isso acalma. Sabe-se que rezar uma oração frequente, tipo Ave Maria em latim, vai gerar calma, porque isso estimula a interocepção do diafragma. E do intestino, o que leva a sensação de equilíbrio e calma para o nosso cérebro é o fato de ter a ligação do butirato com os filamentos nervosos, principalmente do vago, que levam a informação para o cérebro. Então, a interocepção do intestino ao cérebro, poderíamos dizer que o ômega 3 auxilia no carinho das tripas. Maravilhoso. E eu falo para as pessoas, né? É importante o dia que a gente tem uma dorzinha de barriga, não necessariamente falar, será que eu comi alguma coisa estranha? Ou será que eu não digeri talvez aquela informação, ou eu não estava bem o suficiente? Exatamente porque você trouxe o quanto os neurônios pensantes aqui no nosso intestino geram informações também para a gente, né, tomar decisões, fazer escolhas, com esse olhar integral do indivíduo. Muito bom, Murilo. E o ômega, ele realmente é essencial, né? Como eu falei aqui no início do nosso encontro, ele também tem benefícios na nossa saúde muscular. Então, conta um pouquinho pra gente como ele pode ser esse grande aliado, né, para o desempenho da saúde muscular. Então, até isso é uma informação relativamente nova, né, num colégio americano, American College, assim que é chamado, né, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, há anos atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, já entrou em ênfase, porque até então não acreditava-se que ele tinha um efeito tão significativo no esporte, mas hoje sabe-se que sim, e ele pode auxiliar na renovação, minimizando aquele dano inflamatório que é necessário no tecido muscular, porque assim, para o atleta,
ter o dano é fundamental. Só que esse dano tem que ter um processo de recuperação. E ele auxilia nesse processo de recuperação muscular, e aí com doses extremamente elevadas, estamos falando de doses de aproximadamente até 6 gramas dia para essa aplicabilidade, mas sim, já existem evidências que corroboram com o uso de ômega 3 também para recuperação muscular. Muito bom. Ou seja, o ômega também ele tem é potente, né, para contribuir para diversas frentes. E eu vou trazer uma outra agora, né, a saúde da mulher, principalmente durante a gestação. Qual a importância do ômega 3 no desenvolvimento do bebê e na saúde da mãe? Vamos lá. São 2 momentos, né? Muitos mundos, né, exatamente. que a gente está abordando. 2 mas acho olhares. Que é interessante para a gente trazer essa abrangência. Perfeito. Né, o quanto o ômega ele pode contribuir para vários momentos da nossa vida. Lá. Toda a formação de tubo neural, a plasticidade, a síntese de um bebê, saímos de um óvulo para chegar em um bebê com 2 quilos, 3 quilos, e que tem uma massa encefálica que foi produzida durante esse período. Então não dá para a gente acreditar que vai haver uma adequada formação da bainha de mielina nos neurônios se nós não tivermos a matéria-prima para a síntese disso. E o DHA é fundamental para que nós tenhamos essa formação de toda a baía de mielina dos neurônios. Então o DHA se torna um suplemento fundamental para nós termos plasticidade neural nessa formação do bebê, na embriogênese, digamos assim, e o ômega 3 com mais EPA vai auxiliar numa comorbidade da mãe, que é a resistência à insulina, que é quase que inerente do 3º trimestre de gestação, que é onde aumenta o risco de diabetes gestacional. Então ele vai auxiliar nesse período. Já no início, no 1º trimestre, nós temos uma indicação de mais DHA para que nós tenhamos essa formação de tubo neural. Então, poderíamos dizer que durante o período gestacional, nós precisamos de uma prescrição, é fundamental que tenha uma prescrição nutricional ou médica, para que se entenda em que momento essa gestante está e se ela está cursando ou não com risco de resistência à insulina, porque às vezes não, e aí pode manter o DHA e ele não influenciará, se por um acaso for necessário uma cesárea, mas é importante também que se respeite o corpo clínico e médico, que se eles julgarem pertinente próximo ao período cirúrgico de uma operação, digamos assim, que é toda realizada ali, um parto, que não é um parto vaginal, mas sim uma cesárea. Então, muitas das vezes é necessário espaçar o uso do ômega 3, que tem mais EPA, não do que tem mais DHA. Então é fundamental que se entenda isso, mas não quer dizer que não pode tomar na gestação. Porque às vezes um corpo clínico diz, olha, não é interessante você tomar próximo à cesárea. Isso não quer dizer que não pode tomar durante a gestação, muito pelo contrário. É um dos suplementos mais interessantes, porque justamente é uma matéria-prima para algo que é fundamental e o nosso momento de maior plasticidade neural é durante o desenvolvimento fetal. Perfeito. E eu acho que foi interessante que você trouxe, né? É importante sempre ter um acompanhamento médico e, inclusive, a quantidade, provavelmente, do ômega durante a gestação, ele também vai variar e os momentos quantidade e tipo, né? Tá. Composição. A proporção de EPA, DHA, ela pode ser alterada ao longo do período gestacional. No entanto, é um suplemento fundamental. Na gestação, poderia dizer que tem a tríade, né? Que é ômega 3, probióticos e vitamina D. Você tem aí uma segurança de uso, evidência que caracterizam essa aplicabilidade durante o período gestacional e que são de baixíssimo risco para esse período, que é um período tão importante para a formação de um bebê. Muito bem. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. A gente, né, tem falado aqui dos ômegas, e para quem é vegano? Então, o que é interessante, como a gente iniciou lá falando da origem do ômega 3, existe sim o ômega 3 de algas e esse é rico em DHA. Esse é rico em DHA. Então, para aqueles que têm uma opção de vida vegana, existe sim o ômega vegan e ele tem uma característica de composição ser rico em DHA. Perfeito. Agora, Murilo, a gente vem falando da nossa linha aqui de produtos do ômega, a gente está praticamente acabando a nossa live do dia de hoje. O que não pode faltar? O que as pessoas precisam olhar? Porque a gente tem muita oferta no mercado, mas quando você vai consumir um ômega,
quais são alguns nutrientes ou alguns selos que são essenciais para as pessoas fazerem aquela aquisição, né? Eu acho que 2 fatores são fundamentais. A exposição solar durante a etapa de vida de prateleira acaba gerando um processo de autooxidação lipídica, muitas das vezes nos veículos do ômega 3 ou no próprio ômega 3. Então a própria forma de embalagem é importante ser considerada, que tem uma menor capacidade de exposição solar. Uma outra coisa, é fundamental que você preste atenção nesse selo, um selo que vai garantir que a matéria-prima tem uma garantia de redução dos valores de metais tóxicos, principalmente metilmercúrio. Então esses selos garantem que aquele lote de produção tem valores mínimos de metilmercúrio. Nos produtos da Pura Vida, nós temos um selo que é incrível, que é o selo que você encontra aqui, ó, é um Bzinho. E esse Bzinho é o selo B Corporation. Isso mostra que essa empresa é uma empresa preocupada com todas as etapas de produção e de garantia de não lesar, não gerar danos ao ecossistema como um todo. Então, você ter um produto que é oriundo de extrativismo, porque tem que ir lá pegar do peixe, tirar isso e mesmo assim ter a garantia de que não teve um dano em potencial aí, uma consciência ambiental adequada. Então, nos produtos da Pura Vida você tem tanto o Omega 3, que é um selo de garantia de redução máxima de metais tóxicos, e também esse selo B Corp, que caracteriza essa preocupação da empresa como um todo ao dano ao planeta. Muito bom. Murilo, é sempre uma aula estar do seu lado. Muito obrigada por compartilhar. A gente ainda vai ficar mais alguns segundinhos, porque eu tenho que revelar qual é o grande benefício aqui para o pessoal. Então, que conversa poderosa para a gente encerrar essa série de lives que a gente teve ao longo da semana. E é impressionante como o ômega 3, ele se conecta com tantas áreas da nossa saúde. E como a falta dele, de maneira silenciosa, também pode ser muito impactante. Então, parabéns para todos vocês que ficaram com a gente até o final dessa live. E como prometido, chegou a hora de você receber o seu presente. Então, além dos descontos incríveis que estão já acontecendo no site da Pura Vida, os nossos ômegas todos estão com 30%. Basta você adicionar ômega 30, que você vai poder adquirir até a meia-noite de hoje, através desse cupom ômega 30, você consegue adquirir toda a nossa linha com 30% de desconto. E olha, vale até a meia-noite do dia de hoje, no dia 19. Aproveita, esse é o seu benefício exclusivo e o nosso carinho por você ter nos acompanhado até agora, né, o fim dessa nossa live. Então não perca essa oportunidade e vai lá e adquira os seus produtos. Murilo, mais uma vez, muito obrigada. O que mais você tem para dizer para o nosso pessoal? Eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade. E eu tenho um recado que é, nós precisamos descascar mais, desembalar menos, e suplemento é um vento a favor para quem escolheu pedalar. Estou parafraseando um grande amigo chamado Fabrício Assini. E o que ele quer dizer com isso? O suplemento sim é fundamental, mas nós precisamos tomar decisões de comida de verdade, prática de atividade física, uma resiliência com essa vida, e o suplemento aí sim vai exercer o seu papel fundamental. Muito obrigado, obrigado por estar conosco até agora e aproveite essa oportunidade, né, que é só hoje. Muito bom. Quero ver se tem um monte de palmas, porque o que ele falou agora merece palmas no nosso chat. Coloca lá pra gente agradecer mais uma vez a presença do Murilo. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Essa nossa última live da Pura Vida, comemorando os 10 anos. E, lógico, a gente sempre tem um presente para você. Não se esqueça, o cupom ômega 30 vai fazer com que você possa adquirir toda a nossa linha de ômega só hoje com 30% de desconto, até meia-noite do dia 19. Então aproveita, ômega 30, e adquira a nossa linha de ômega.
muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e até a próxima.